Olá, boa noite, a paz do Senhor. Eu não sei quem vai estar assistindo agora essa live tão rápida que eu pretendo fazer, né? Eu sempre digo que vai ser rápido. Às vezes acaba o tempo passando. Rosa Maria Gomes de Souza, paz do Senhor, irmã Rosa. Tudo bem? A paz do Senhor. Cheguei da igreja agora, hoje, quarta-feira, o culto da família. Foi um estudo muito bom que o pastor Marcos ministrou a respeito sobre a família. Falou sobre a mulher sábia, que a mulher sábia edifica a sua casa e que a tola destrói com as suas próprias mãos. Foi muito interessante o estudo para quem está casado, quem tem sua esposa, seu esposo, quem pretende se casar. E ele leu também um versículo que eu acho muito importante, esse versículo, Provérbios 18, 22, que diz assim: o que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Benevolência quer dizer alcançou o favor, a graça, o afeto do Senhor. Então, o que acha uma mulher, acha uma coisa boa. Então, eu fico perguntando assim, né, nesse momento, quantos esposos podem dizer que ao se casarem, eles encontraram uma esposa serva de Deus, uma mulher amiga, companheira, uma mulher dedicada, esposa, uma mulher de oração, uma mulher sábia. Então, Provérbios 14, versículo 1 diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa e a tola destrói com as suas próprias mãos. Então, durante o estudo, foi falado sobre como a mulher deve ser sujeita ao seu esposo e como o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E como o pastor deu oportunidade, ele falou que a mulher, que o homem tem que reconhecer que a mulher é o vaso mais fraco. Mas na hora ele estava ministrando Efésios. Então eu falei que esse texto bíblico da mulher que sendo o vaso mais fraco está na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 7. E o pastor Marli da Silva Rocha. Oi, Marli, como está você? Tudo bem? Saudades. Um beijo no seu coração. Então, ele me pediu que eu lesse esse versículo e eu li. Primeiro, porque a mulher precisa ser sábia, sujeita ao marido, uma mulher de oração, cuidar bem da casa, do lar, dos filhos. Aí eu disse também, tem que ser carinhosa com o marido. Então eu disse que o homem também tem que ser carinhoso com a esposa. Tem que tratar bem a sua mulher. Tem que cultivar o amor, para o amor permanecer até o fim. Aí ele pediu que eu lesse o versículo. E eu li. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, se o marido
Ele não considera a mulher como um vaso mais fraco e não trata sua mulher com devido respeito, com carinho, com amor. Ele corre nesse perigo aqui, olha, para que não sejam impedidas as vossas orações. Às vezes ele está orando e Deus não está respondendo a oração do marido. Ele não está sendo um bom marido, ele está tratando mal a sua mulher, ele está sendo... Não está fazendo o seu verdadeiro papel de esposo, de companheiro. Um homem que cuida da sua mulher, que cuidar da mulher não é só colocar o alimento dentro de casa. Não é só pagar a conta da luz, do telefone, não. A mulher também, ela precisa que o marido a honre, a trate com carinho. Não é porque já fez 5, 10, 15, 20 anos de casado que os dois passam a ser, dentro de casa, às vezes até como estranhos um para o outro. Então a palavra hoje foi muito boa, mas eu não vou me demorar aqui. E teve um versículo bíblico que ele, fazendo lá o estudo sobre família, ele não falou esses versículos não. Eu que abri a minha Bíblia e me chamou muita atenção aqui em Gênesis capítulo 41. Eu quero dar ênfase aqui o que representa a família para o homem, para o casal, o que representa o valor da família. Então, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Gênesis capítulo 41, versículos 50... 50, 51 e 52. Gênesis 41, de 50 a 52. Preste atenção, diz assim: E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Então José, todos nós, eu creio que todo evangélico conhece a história de José, que falam José do Egito, né? José, ele esteve no Egito. José foi levado para o Egito. José foi vendido pelos irmãos aos medianitas, compradores de escravos. E quando eles lançaram José, os irmãos de José o lançaram na cova, eles resolveram tirar José daquela cova e vender para aqueles mercadores de escravo que estava indo para o Egito. Os irmãos de José. E a Bíblia diz que José tinha 17 anos quando isto ocorreu. E os irmãos mentiram para o pai Jacó que José... Eles pegaram a túnica de José, mataram um animal e sujaram de sangue e mentiram para o pai, os seus próprios irmãos, que uma besta fera tinha comido José. Encontraram somente a túnica suja de sangue. Jacó, seu pai, se desesperou, chorou muito, sofreu muito com essa notícia, visto que José era filho de Raquel, a mulher que Jacó verdadeiramente amou. Porque também acho que todos sabem a história de Jacó, quando ele amou Raquel, o pai, o seu tio Labão o enganou e entregou Leia, a filha mais velha, como se fosse a Raquel. E Leia teve vários filhos de Jacó e Raquel era estéril. Mas Deus ouviu a oração de Raquel, lembrou-se dela e abriu a sua madre, e ela então deu à luz a José. Então José era um filho muito preferido por Jacó.
Mas ele dava notícia ao pai das coisas erradas que os irmãos faziam ali no campo, quando cuidava das ovelhas do seu pai Jacó. Está muito calor aqui, eu não posso ligar o ventilador, senão faz barulho aqui no som. Então, o que acontece? E aí vem a história dos irmãos que venderam José. O que eu quero voltar aqui é para falar sobre o assunto aflição. Aflição. Talvez você esteja agora passando por alguma aflição. Talvez você esteja passando agora por alguma perda. Talvez você esteja neste momento passando por uma fase difícil da sua vida. Talvez você esteja passando por um momento que alguém lhe decepcionou. Talvez você esteja chorando por uma grande dor que somente Deus conhece a sua dor. Hoje, por exemplo, 18 de janeiro, completam 2 anos que o meu esposo sofreu AVC. 2 anos que ele sofreu o AVC. Mas Deus o levou em 7 de maio de 2022. Mas hoje, exatamente, 18 de janeiro de 2021, ele teve o AVC e nunca mais ficou curado. Então, eu passei por uma grande aflição, mas Deus me sustentou. Deus me fortaleceu no vale, na aflição, na dor, na perda, na morte. Sofri? Sofri. Tenho sofrido? Sim. Sinto muitas saudades dele? Sim. Mas foi a vontade de Deus o levar para os seus braços. Bem, voltando ao assunto da aflição, eu quero que você se sinta agora confortado ou confortada. Simone Tavares, oi Simone, um abraço para você, a paz do Senhor. Então tem Rosa, tem Marli, tem Simone, são as pessoas que eu estou vendo aqui, não sei se tem mais. Essa hora já deve estar quase todo mundo querendo ir dormir, né? São 10 e 12. Então, eu quero que você se sinta... Boa noite, tia. Ah, tá. Oi, Simone. Eu, Neuza, sua tia, um beijo no seu coração. Um beijo para todo mundo que eu estou mandando. Então, o que eu quero é que você sinta-se confortado, consolada pelo Espírito Santo de Deus, que você não deixe que essa tristeza, essa angústia, essa perda, essa decepção, essa adversidade que você está passando, não considere esse momento que ele vai durar toda a vida. Vai chegar o momento que Deus vai derramar sobre você um bálsamo, o refrigério. Ele vai te dar paz no seu coração. Ele vai te dar forças para você suportar este momento tão difícil que você está passando. Nós sabemos nesse momento, eu tenho entregue a causa do nosso Brasil, da nossa pátria. Tenho pedido a Deus que Ele tenha misericórdia. Ô, minha irmã Sirene, eu cheguei da igreja agora há pouco, eu abri a Bíblia para falar sobre um texto aqui, que Deus trouxe refrigério para a vida de José. Deus tirou ele da aflição. E Deus está falando através dessa palavra, que Ele, Deus, através do Espírito Santo Consolador, quando o Senhor Jesus subiu aos céus, Ele disse que enviaria o Consolador para nos consolar, para nos confortar, para nos abraçar, para nos ajudar a passar nas lutas, nas aflições, sem perder a nossa fé, sem perder a nossa confiança em Deus, sem perder a nossa esperança. Então eu peguei aqui a Bíblia para ler 2 versículos que falam sobre José. Eu quero que você preste atenção, apenas 2 ou 3 versículos. Gênesis 41,
versículo 50. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Então, o nome da esposa de José era Azenate, e ela era filha de Potífera, e ele era sacerdote de On. Não era sacerdote de Israel, não confunda. Porque José estava no Egito, ele tinha sido vendido pelos irmãos, ele foi escravo de Potifar. A mulher de Potifar levantou uma calúnia contra José, que ele tinha abusado dela, quando foi mentira. Ela que tentou assediar José, para José se deitar com ela. Mas José temia a Deus e ele tinha respeito por Potifar, seu senhor, senhor com S minúsculo, marido desta mulher que tentou. Minha irmã está dizendo aqui que Deus te abençoe, amém. A mulher de Potifar fez tudo para que José se deitasse com ela. Porém, José, ele disse que ele jamais trairia o seu senhor, o marido dela, que era Potifar, e também a Deus. Ele não ia decepcionar Deus, porque ele era um homem, um jovem ainda, temente a Deus. Então, a mulher de Potifar contou para Potifar a história completamente ao contrário, que José quis abusar dela. Então, ela revoltada porque José fugiu dela, José fugiu do pecado, José não cometeu esse pecado, e aí Potifar o lançou na prisão. E nós sabemos que José tinha 17 anos quando ele foi para o Egito. O tempo que ele ficou na casa de Potifar, a Bíblia não diz. Mas a Bíblia diz que ele tinha 30 anos de idade quando ele foi chamado à presença de Faraó para interpretar os sonhos que Faraó teve. E qual foi o sonho que Faraó teve? Deus mostrou a Faraó através daquelas vacas magras, das vacas gordas, das espigas magras, das espigas cheias. E aí José interpretou aquele sonho que haveria 7 anos de fartura no Egito, e depois daqueles 7 anos de fartura, haveria 7 anos de fome. Então, os adivinhos do Egito, aqueles magos, não souberam interpretar o sonho de Faraó. Mas José, revelado por Deus, ele interpretou o sonho de Faraó. Porque tinha estado preso com José o padeiro de Faraó e o copeiro. E eles tiveram sonhos lá dentro da prisão, dentro do cárcere. E José interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. Do padeiro, José interpretou que em 3 dias ele voltaria. Ele seria chamado por Faraó, mas ele seria morto, enforcado. E as aves iam comer a cabeça do padeiro. O copeiro, José, interpretou o sonho que ele voltaria. Elisângela, minha aluna, oi minha aluna, tá aí? Eu tô aqui também, a paz do Senhor, glória a Deus. Amém. E para o copeiro, José interpretou o sonho que ele voltaria às suas funções de copeiro do rei. E aconteceu. Em 3 dias que José interpretou aqueles sonhos, esses 2 homens voltaram ao palácio. O padeiro foi sentenciado à morte da forca e o copeiro voltou às suas funções. Porém, José pediu que ele se lembrasse dele diante do rei Faraó e contasse para o rei Faraó, né? Ali a Bíblia não diz exatamente a conversa que ele teve com aquele copeiro, mas ele pediu, fala de mim ao rei. Mas o copeiro, ao assumir a sua função de copeiro, ele se esqueceu completamente de José. Irmãos, é mesmo assim que acontece com a nossa vida. As pessoas, muitas, né, não todas,
elas estão conosco, elas nos procuram e nós fazemos-lhe um bem e nós a socorremos, nós abrimos muitas vezes a porta da nossa casa para determinadas pessoas, mas quando elas recebem o bem, recebem o favor, recebem aquela atenção, nós prestamos socorro, ajudamos na medida do possível, mas com pouco tempo aquela pessoa nos esquece. Passou o momento da necessidade, passou o momento em que ela precisava de nós e a pessoa esquece quem fomos na vida dela. Isso acontece num relacionamento, numa amizade e até às vezes no casamento. O casal vai se tornando um esquecido para o outro. Minha irmã Ana Maria, amém? Mas a palavra de Deus nos ensina. Ei, minha irmã Florzinha de Jesus, ela está dizendo ali, a paz do Senhor, minha irmã. Então nós temos que sermos gratos às pessoas que nos acolhem, às pessoas que nos abraçam. Temos que ser gratos às pessoas que no momento de dificuldade na nossa vida, aquelas pessoas nos apoiam, aquelas pessoas intercedem a Deus por nós. Boa noite, Florzinha. Você está aí acordada, né? Eu sei que você dorme cedo, mas eu não durmo não. Eu vim da igreja. Então, o que eu quero dizer para você, que eu pego a minha Bíblia aqui assim, olha, e pego o telefone e penso assim, sabe de uma coisa? Eu vou fazer uma live. O que Deus me der, eu falo. E se Deus não me der nada, eu não falo nada. Eu dou a paz do Senhor, dou boa noite. Ela está dizendo aqui, acabei de chegar em casa. Onde você estava, Florzinha, que você está chegando em casa agora? Como é que está o Zé? Ele está bem? Então, irmãos, eu quero dizer para você, nesta noite, falar sobre aflição. Irmã Neuza, você está falando desde o início e não acaba de falar. Então, eu estou explicando o motivo pelo qual José foi preso. Ora, José foi traído pelos irmãos. Foi no hospital, porque tem alguém passando mal, minha irmã? Eu estou ligada na palavra, mas estou ligada aí também na tela do telefone. Diz aí para mim o que está acontecendo. O Daniel do Juninho ainda está internado. Então, irmãos, você que está ouvindo a palavra de Deus, preste atenção. Eu estou dizendo que nós não devemos nos comportar como aqueles 10 leprosos que Jesus curou da lepra. Eram 10, somente um voltou para agradecer a Jesus e se prostrar diante de Jesus. Os 9 não voltaram. E olha que a lepra era uma doença terrível. O leproso, ele não podia viver na sociedade. Ele tinha que viver afastado, isolado. Ele era considerado imundo. Sim, você está dizendo que estava no hospital, mas com quem, minha irmã? Me conta aí. Estou preocupada. Então José, quando ele pediu o copeiro, que ele sabia que o padeiro ia morrer, que lembrasse dele. Então, lembrando, José sai da companhia dos pais com 17 anos, é traído pelos irmãos, é jogado numa cova, é vendido como escravo, vai para a casa de Potifar. Tudo que ele fazia na casa de Potifar, Deus abençoava. Deus honrou José. Em tudo que ele colocava a mão, era bênção pura. É assim que nós precisamos de ser. O servo de Deus, a serva de Deus, tem que ser bênção aonde chega. Tem que ser bênção aonde mora. Tem que ser bênção na igreja, onde serve a Deus. Ah, irmã, é você que está com problema de saúde. Vou estar orando por você ainda hoje, nessa madrugada. Jesus é o médico dos médicos. Depois, no particular, você me dá a notícia detalhada. Tá, minha irmã? Eu vou estar orando por você. Então, irmãos, eu não quero perder aqui o raciocínio da palavra. José, aí ele vai preso, sem ele ter sido culpado de nada. Irmãos, que coisa triste é a calúnia. Que coisa triste é a pessoa levantar um falso contra a nossa pessoa. Coisa terrível é a pessoa
inventaram uma calúnia contra nós, uma calúnia. E nem sempre nós temos a chance de nos defendermos, mas Jesus, ele é a nossa defesa. Jesus é o nosso juiz, é o nosso advogado fiel. Se alguém, ela está dizendo, eu te agradeço muito pelo seu carinho, minha florzinha, Jesus. Amém, minha irmã? Nós temos que orar uns pelos outros, diz a palavra de Deus. Então, irmãos, José não teve como se defender. José não tinha ali uma testemunha favorável a ele. José não teve como dizer para Potifar, marido daquela mulher, que ela estava mentindo. Porque dá a entender que ele acreditou na mentira da mulher. Se não acreditou e se prendeu José para não matar José, porque ele gostava de José, ele também foi cruel para com José. Entre a mulher dele e José, ele colocou José numa situação terrível. José foi preso sem ter cometido nenhuma falta. Irmãos, às vezes nós somos condenados, nós somos perseguidos, nós somos maltratados, porque às vezes não maltrata a nossa carne, mas maltrata a nossa mente, maltrata o nosso coração, maltrata a nossa moral. O que José ia dizer, ele preso dentro de um cárcere, no meio dos condenados, sem ele ter feito nenhum mal? Mas ele foi para o cárcere. Às vezes nos colocam numa situação que nós temos que esperar a justiça divina que não falha. A justiça de Deus vem. E para José chegou a justiça de Deus. Mas passou um tempo. Ele ficou preso muito tempo no cárcere. A Bíblia não diz exatamente o tempo. Mas quando ele é chamado à presença de Faraó, que ele interpreta os sonhos de Faraó, Faraó honrou José. A Bíblia diz no versículo 42 do capítulo 41, que Faraó tirou o anel do seu dedo, da sua mão, e pôs na mão de José. E o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Oh, glória a Deus, vai chegar o seu momento de Deus te honrar. Vai chegar o momento daqueles que pensaram que você era uma pessoa derrotada. Deus vai mostrar que Ele é na sua vida. Deus vai mostrar para aqueles que tentaram te colocar na cova, no cárcere, te trair, te enganar. Eles vão ver a glória de Deus na sua vida. Eles vão ver, vão contemplar que Deus é o nosso juiz, Deus é o nosso advogado fiel, Deus é a nossa bandeira, Deus é a nossa rocha eterna, Deus é o nosso consolador. Então, mas é preciso permanecer fiel. José permaneceu. Então, Faraó colocou o anel, Faraó colocou um colar de ouro no seu pescoço. No versículo 43 do capítulo 41 de Gênesis, diz que e o fez subir no segundo carro que tinha e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Agora, aquele escravo que tinha sido lançado numa cova, oh glória a Deus, aquele escravo que tinha servido de escravo na casa de Potifar, aleluia, aquele escravo que foi preso no cárcere, agora ele era a segunda pessoa de Faraó no Egito. Agora José tinha no seu dedo um anel de honra, um anel de autoridade, um anel que fazia diferença. É isso que Deus está falando para mim e para você nesta noite.
através do nosso testemunho, através do nosso exemplo de vida, através da nossa obediência, através da nossa submissão a Deus, através da nossa humildade, através da nossa fidelidade a Deus. Ele vai nos honrar com autoridade. Ele vai nos colocar num lugar de honra. Um lugar onde todos vão te ver. É aquele? É aquela? Ué? Mas não era um escravo? Não era uma escrava? Não era um presidiário? Não era uma presidiária? Não era uma pessoa desprezada? Não era uma pessoa sem nome? Ninguém nem sabia quem era? Nem que existia na terra? Ué? Olha como essa pessoa está numa posição de destaque. Mas isso só acontece com quem persevera com fidelidade diante de Deus. Nós não podemos, diante das acusações, diante das pessoas que querem o pior para nós, pessoas que querem destruir a nossa paz, a nossa esperança, nós não podemos desanimar, nós não podemos desistir, nós precisamos acreditar que Deus está pelejando as nossas guerras. E Deus pelejou a guerra de José. Agora, Faraó, e disse Faraó a José, versículo 44, eu sou o Faraó, porém sem ti, ele era o Faraó, o rei, era o rei. Porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Meu amado, minha amada, eu sei que nesse momento tem pessoas que estão sofrendo. Eu sei, você também sabe. Que tem pessoas que por defenderem uma causa estão sofrendo. Mas se estas pessoas permanecerem fiéis a Deus, Deus vai erguê-las, Deus vai honrá-las, Deus vai tirá-las do vale do sofrimento. Você acredita nessa palavra? Eu acredito. Eu acredito. Na minha vida tem sido assim. Deus tem me dado graça, tenho passado por vales, por provações, por aflições, por lutas, mas Deus tem segurado a minha mão. Deus tem me sustentado. E não há diferente com você. Não foi diferente com José. Não foi. José foi um vitorioso, porque ele não pecou. Olhai, vigiai e orai. Nós temos que olhar, vigiar e orar. Eu creio que José fazia tudo isso. Então agora, no versículo 45 diz assim, chamou o faraó o nome de José Zafenate Paneia. Ele mudou o nome de José, faraó. E o seu nome será Zafenate Paneia. E deu-lhe por mulher Azenate. Agora José tem uma esposa. Agora José tem uma posição de honra no Egito. Agora José é a pessoa de confiança do rei Faraó. Agora José, ele vai administrar todo o alimento do Egito. José, ele vai fazer depósito de alimento por 7 anos. Depois, quando viesse a fome, que seriam 7 anos, José estava prevenido. Você está se prevenindo em oração? Está buscando a Deus? Está dando prioridade às coisas que são de cima? Ou está dando prioridade às coisas que são de baixo? José deu prioridade a Deus. E ele foi vencedor. Às vezes Deus está dando tempo para a gente tomar uma posição diante de Deus. Deus está dando tempo para a gente consertar a nossa vida, fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Deus colocou em minhas mãos, em suas mãos, algo para nós
fazermos. E às vezes nós não estamos dando importância ao chamado de Deus. Estamos nos preocupando mais com as coisas que são da terra. Nós precisamos nos preocupar com as coisas de cima, do céu, para que aqui na terra, Deus cumpra em nossa vida o que Ele projetou. Você acredita nessa palavra que está vindo de Deus, do coração de Deus, para o meu coração e para o seu coração? Então, aí o versículo 46 diz assim, do capítulo 41 de Gênesis: E José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. Então está aqui dizendo, ele tinha 30 anos. E ele tinha 17 quando ele saiu da presença do pai. Então foram 13 anos de sofrimento, 13 anos de aflição, 13 anos, quem sabe quantas vezes José chorou. Eu não sei quantos anos você já chorou por uma causa. Não sei. Eu não sei quantos anos você espera algo do Senhor. Eu não sei. Eu sei que eu esperei algo de Deus por muitos anos e vi se cumprir diante dos meus olhos. Mas eu perseverei em oração. Eu não desisti. Orei até ver a minha vitória. Qual foi, irmã Neuza, a sua vitória? Foram várias. Eu, por exemplo, tenho um filho que ficou afastado dos caminhos do Senhor 20 anos. E eu dizia para Deus, Senhor, como que eu vou partir deste mundo? Vou morar na glória, vou ter a minha salvação, a minha coroa de salvação, e o meu filho, se morrer desviado, ele vai para o inferno. Glória a Deus para sempre na sua vida, minha irmã. Minha irmã está escrevendo ali, graças a Deus. Como que eu ia me conformar com o meu filho, que saiu das minhas entranhas, que saiu do meu ventre, que gerou no meu ventre, e o diabo, tomar conta da vida dele. E o diabo não deixar que ele voltasse para os caminhos do Senhor. Então eu orei sem cessar 20 anos. Eu dizia, Senhor, eu vou morar no céu. E eu quero que o meu filho volte para os teus caminhos. Ele hoje está na presença do Senhor. Não perde um culto de doutrina da escola bíblica dominical, a Santa Ceia. Voltou para os caminhos do Senhor. Mas foram 20 anos de oração. O meu esposo, ele se afastou dos caminhos do Senhor em 1988. Ele ficou 3 anos na igreja. Afastou-se completamente. Eu orei por ele 34 anos sem cessar. Eu orava e jejuava. E dizia, Deus, salva o meu marido. Deus, salva o meu marido. Liberta ele das trevas, dos grilhões de Satanás. Deus, em nome de Jesus, meu marido não vai para o inferno. Eu, como serva tua, como esposa dele, eu vou orar até ver o meu marido se converter. Não deixa ele partir sem salvação. Ele se converteu no leito, pediu perdão a Deus no leito, confessou seus pecados no leito, mas confessou. Voltou para Jesus. Então, eu vi a vitória do meu filho, a vitória do meu marido, e eu também sou vitoriosa. Então eu te aconselho, não se acomode. Se você tem alguém na sua família que não está na presença do Senhor, pense nisso. Se você ama essa pessoa, você vai se conformar se Deus a chamar e ela ir para o inferno porque você não falou? Irmãos, às vezes a gente até aborrece a pessoa. Mas Deus falou para o profeta Ezequiel que ia cobrar dele, cobrar o sangue do ímpio, que Ezequiel não pregasse, não falasse do amor de Deus para o ímpio. Que se aqui o ímpio morresse sem salvação,
Deus cobraria de Ezequiel. Deus vai cobrar de nós, se nós não falarmos. E o Senhor ainda diz na sua palavra para Ezequiel, quer ouçam, quer deixem de ouvir, mas fale. É o que eu fazia. É claro que o Espírito Santo nos dá sabedoria para ter a hora de falar, ter o momento, mas nós temos que falar. Nós temos compromisso, responsabilidade. Então, voltando para José, ele é governador do Egito, ele alcança uma posição de honra, agora ele ganha uma esposa, amém? Deus dá a bênção completa, Deus não dá pela metade, por causa da fidelidade de José. Depende da minha fidelidade e da sua fidelidade, para a bênção de Deus ser completa na nossa vida. Teremos lutas, teremos aflições, mas teremos dias de vitórias, dias de alegria. Ninguém vai viver a vida inteira no vale, nem sofrendo, nem na angústia. Haverá um momento em que Deus vai dizer, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. É assim que Deus fala comigo e com você. Então, agora terminando essa palavra que eu quero terminar, o que eu achei interessante, quando José se casa, né? Ele com a Zenate, que ele agora tem uma família, e agora Deus dá a ele 2 filhos para completar a sua felicidade. Mas esse tempo todo José sentia angústia no seu coração, sentia saudade da sua família, do seu pai, da sua mãe, até dos seus irmãos. Ele não deixou de amar os irmãos, mas ele passou por muita aflição, muita. Você já imaginou você num cárcere inocente? Você numa cova lançado pelos seus irmãos? José passou por isso. Então José, eu quero dizer para você que essa aflição que você está passando vai ter fim. Deus vai te dar refrigério. Mas veja se você está buscando as coisas de cima ou as coisas da terra somente. A da terra é um complemento das bênçãos de Deus na nossa vida, quando nós buscamos as coisas do alto, buscamos a Deus. Agora, aqui no versículo 51, diz que, e chamou, versículo 50, e nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Agora a Zenate dá 2 filhos para José. E chamou José o nome do primogênito Manassés. Olha, o primeiro filho de José com a Zenate recebeu o nome de Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Oh, glória a Deus! Dá um glória a Deus onde você está. O que é que vai acontecer na sua vida ainda que Deus vai te dar para você esquecer de toda a aflição que você passou? Aleluia! Deus está reservando um momento de alegria para você celebrar. Deus está reservando o momento da sua vitória, de você levantar a mão e dizer, Deus, eu te agradeço, porque essa vitória me fez esquecer toda a aflição que eu passei. Raqueline Silva, amém, glória a Deus. Deus deu a José Manassés e ele botou esse nome significando Deus. Fala aí comigo. Deus, fala aí, Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Por que toda a casa de meu pai? José não queria esquecer os seus irmãos. José não queria esquecer sua mãe. José não queria esquecer o seu pai. Mas essa história dele deixou no coração dele uma dor
uma aflição, uma tristeza, uma angústia. Ele precisava de algo para preencher aquele vazio que ficou ao sair da casa do seu pai, do aconchego da sua família, dos seus irmãos, da sua mãe. E a mãe de José morreu sem que ele conseguisse ver mais Raquel. Ele viu depois os irmãos e viu Jacó, seu pai, mas a sua mãe Raquel ele não viu mais. Então ele disse, vou botar o nome de Manassés, significando, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho. Aleluia! Deus quer apagar essa tristeza do seu coração. Deus quer que você vire a página. Deus quer que você tenha no seu coração um motivo para sorrir nessa vida, nessa caminhada, na sua história. A nossa história, eu costumo dizer, que está sendo escrita no coração de Deus. A nossa história está sendo marcada. A nossa história está registrada no coração de Deus. O Manassés fez José esquecer aquela aflição, aquela angústia, aquela tristeza. Deus vai te trazer nesta noite um refrigério. Você vai aprender a ter lidado com essa coisa triste que se passou na sua vida, coisas às vezes que nós nem gostamos de lembrar. Deus nos traz uma nova vida, uma nova história. Deus nos faz vencer a aflição, a tristeza, a angústia. Mas nós não podemos ter uma vida dividida. Temos que ter uma vida comprometida com Deus, com a sua palavra. Muitos estão dando valor às coisas materiais. Claro que de tudo nós precisamos. Eu, por exemplo, estou com uma blusa aqui bonitinha, de seda, de pedrinha. Bonita minha blusa, estou com meu relógio. Estou com meu cabelo lavadinho, arrumadinho, estou com meu óculos. Nós precisamos das coisas materiais. Mas nós temos que entender, valorizar as coisas espirituais, para que o material seja completado por Deus. E não colocar Deus em segundo plano. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro plano. Deus sobre todas as coisas na nossa vida. E agora, o versículo 52 diz assim, e o nome do segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Repete comigo. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Você pode repetir onde você está? Não é heresia, não. É a palavra de Deus que está escrita aqui. Olha, eu estou lendo a palavra. Vamos repetir? Efraim foi o nome do segundo filho de José. Manassés diz, Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa do meu pai. Quer dizer, tudo que ele passou de sofrimento, Manassés trouxe para ele um bálsamo de alegria. Agora nasce Efraim. Agora ele diz, eu vou colocar o nome de Efraim, que significa, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Eu quero profetizar para você nesta noite que Deus vai te fazer crescer nesta aflição que você está passando. Você vai aprender a buscar mais a Deus, mais as coisas que são do alto do que as que são da terra. Deus vai te fazer esquecer toda a dor, toda a tristeza, toda a angústia. Deus vai te fazer crescer na terra da aflição. Você toma posse dessa palavra? Raqueline, você acredita nessa palavra que Deus está dizendo? Todos os meus irmãos que estão assistindo essa live, que ainda irão assistir, receba em nome de Jesus essa palavra. Eu gosto muito, peguei a Bíblia de novo, eu quero encerrar e já encerrei.
Eu gosto muito do Evangelho de João, capítulo 16. O Senhor Jesus está me trazendo aqui essa palavra, para eu não deixar de falar para você. Evangelho de João, está aqui, olha, na palavra de Deus, capítulo 16, versículo 33, o Senhor Jesus dizendo: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Está aqui a palavra de Deus para mim e para você. No mundo teremos aflição. Raqueline está dizendo, eu recebo em nome de Jesus. Receba essa palavra. Que esta aflição que nós estamos passando, o mundo está passando, a terra está em aflição, mas o Senhor Jesus já deixou avisado, há 2000 anos atrás. Ele venceu as aflições. Jesus sentiu sede, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu angústia, Jesus sentiu dor, Jesus sentiu tristeza, Jesus chorou. Ora, Jesus, o Filho de Deus, ele passou por tudo isso. Eu e você vamos vencer. Deus vai nos fazer vencer na terra da aflição. Deus está derramando sobre a sua vida um bálsamo, um conforto. Deus está curando a sua dor, a sua tristeza, a sua decepção, a sua angústia, a traição, a enfermidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que Ele te dê a paz nesta noite, em sua vida, em sua família, em sua igreja, no seu lar, no seu trabalho, na saúde, que Deus venha te dar paz. Esperança, fé, confiança. Não vos assusteis, nem andeis ansiosos pelo dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus. Ore por aquelas pessoas que você sabe que estão agora sofrendo. Eu sei que tem muita gente sofrendo. Eu sei, você também sabe. Ore por essas pessoas. Ore por você. Ouvi a tua oração e vi as suas lágrimas. Você recebeu essa palavra? Colocou ela no seu coração? Tomou posse dessa palavra? Então você, aí onde você está, levante a sua mão para o alto e diz: Deus, em nome de Jesus, a partir desta noite, eu vou orar como José. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Amém? Deus me fez crescer no momento em que eu passei tanta aflição. Deus renovou as minhas forças, a minha saúde e a minha fé e a minha esperança. Deus está renovando a sua fé, a sua esperança. Deus está te fazendo crescer na terra desta aflição. Fique na paz do Senhor. Deus abençoe a todos que fizeram parte desta live momentânea, que eu vim da igreja e eu falei, não vou me calar. Eu vou dizer para algumas pessoas nessa noite que Deus vai honrá-las, vai colocar um anel de autoridade, vai colocar vestes diferentes, vai colocar num lugar de honra e vai tirar da terra da aflição, vai fazer crescer na terra da aflição. Um grande abraço, Deus te abençoe, a paz do Senhor. Obrigada por me assistir. Receba o abraço do Espírito Santo de Deus. Amém? Sinta-se abraçada, sinta-se abraçado pelo Espírito Santo de Deus. Ele está aí pertinho de você.
Ele está aí juntinho de você. Ele está aqui juntinho de mim. Amém? Deus te abençoe.